Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode ou Não podcast. Hoje nós temos o orgulho de receber aqui no nosso podcast que fala sobre saúde, suplementação, dois convidados que vão trazer um tema muito especial e diferente de interesse de toda a população, que fala sobre não só a qualidade, como a segurança dos suplementos alimentares e o risco das falsificações que tanto existem nessa classe de suplementação. Para isso, eu vou pedir que se apresentem os nossos convidados, Fábio Freire. Bom dia, me chamo Fábio Freire, sou delegado de Polícia Civil aqui na cidade de Toledo. Estou há 3 anos atuando aqui na cidade e também sou professor universitário aqui em uma universidade aqui da cidade e como professor de Direito Penal. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo do Pode ou Não Pode. Espero que a gente consiga aprender muito com você hoje e trocar ideias interessantes para o público que está nos vendo. Eu que agradeço o convite. Andrei Biló, por gentileza. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Então, sou Andrei, sou treinador, especialista em musculação avançada, metabolismo, emagrecimento e também mentor de novos personagens. E para mim é muito bom estar aqui falando sobre isso, que é um assunto hoje diferente, né? Que é sobre saúde pública, onde vamos debater um pouquinho aqui sobre os riscos, né? Tanto físico quanto mentais aí da galera que por muitas vezes utilizam suplementos de baixa qualidade ou de falsificação. Então, obrigado pelo convite. Obrigado por mais uma vez estar presente aqui conosco. Obrigado. Andrei, que já é nosso parceiro de algumas discussões anteriores. E espero que a gente possa contribuir e aprender muito com vocês dois hoje. E sempre muito preocupado em levar informação, conteúdo de qualidade. E saúde para a população. Exato. É o que mais importa. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar com algumas perguntinhas que eu acho que são de curiosidade de todos. Fábio, por que no mercado de suplementos alimentares existem tantos casos de falsificação? O que leva a isso? E existe, né, você que vem de uma outra região, está aqui no Paraná agora, você sente alguma diferença em relação às regiões quanto à falsificação? Porque a gente está próximo aqui de fronteira. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, eu poderia elencar aqui 3 pontos principais na questão da falsificação, né? A primeira é a regulamentação e controle com relação à venda do produto. Por exemplo, para vender medicamentos existe um rigor maior para a comercialização desse tipo de produto e na suplementação não existe no que diz respeito à venda. Até tem com relação à produção, mas não à venda. Eu, por exemplo, já tive... antes de ser delegado, inclusive antes da faculdade de Direito, uma loja de suplementos. Então, bastou que eu abrisse ali um MEI, né, uma microempresa, e passasse a comercializar. Fosse ali nos fornecedores, nas distribuidoras, fizesse um simples cadastro e passasse a comercializar. Isso aliado ao e-commerce hoje, né, na época ali nos idos de 2015, 2010, a loja de suplemento, eu estava com a loja de suplemento, né? 2009, 2010. Não existia tão forte a questão do comércio virtual. Hoje, se expandiu bastante e a gente tem várias lojas online comercializando esse tipo de produto. Então, eu vejo a dificuldade que se tem de controle desse tipo de venda. Então, eu acredito que primeiramente, essa questão do controle, né? É muito fácil abrir uma loja de suplemento e começar a comercializar. Segundo, a questão do comércio virtual. E, por fim, eu anotei aqui, a questão da dificuldade do usuário de identificar essa falsificação, né? A olho nu, o usuário ele não vai conseguir constatar ali que o produto está adulterado. Então, isso demandaria aí uma análise técnica, uma perícia, alguma análise laboratorial para identificar se aquele produto é ou não falsificado. Então, acho que basicamente esses 3 fatores aí têm incidido para a maior adulteração, falsificação desse tipo de produto. E com relação às regiões, aqui, tanto no Paraná como na região sudeste, por ser centros produtores, há uma maior incidência na questão da adulteração. Eu peguei alguns dados. Em São Paulo, no último ano, teve muitas operações policiais acerca do combate desse tipo de crime. E aqui no Paraná também.
Então, acredito que com relação às regiões, aqui acaba sendo um centro, vamos dizer assim, de maior atividade criminosa, por serem regiões produtoras desses produtos. Perfeito. E pensando nos pontos hoje, né, de contato entre produto e cliente, a gente tem as lojas físicas, né, que revendem o produto, os e-commerces, que são os sites das empresas, e tem o marketplace, né? Então, a loja física, você confia na pessoa que está, né, te indicando, recomendando que aquela marca ou aquele produto, ele é de qualidade, né? No site, você tem que confiar na marca em si, né? Será que aquela marca é de confiança? O site, ele é um site protegido, um site seguro, um site real? Porque tem muitos sites também que são fakes, né? Exatamente. E tem um outro mercado que é gigante, que são os marketplaces. Um Mercado Livre, por exemplo, que você faz um cadastro muito simples e passa a revender, né? Então, a quem você vai cobrar se você receber um produto falsificado? Fica muito difícil você ter toda a cadeia controlada para ter aquela confiabilidade no produto final. Então, não sei como você enxerga isso e como é feito uma fiscalização nesses 3 pontos de contato entre produto e consumidor. Olha, com relação às lojas físicas, fica um pouco mais fácil, né? Mas há uma dificuldade, porque a Polícia Civil, por exemplo, ela trabalha a partir da sua provocação, né? Salvo se for algo patente, algo visível, ela tem o poder de polícia para chegar e de ofício instaurar inquérito e analisar aquela situação. Mas, via de regra, a gente é provocado. Então, demandaria que algum consumidor, alguma pessoa tivesse sido lesada, algum produtor, e procurasse a gente. A questão do e-commerce fica muito mais complicada para fazer essa verificação virtual, não que seja impossível, a gente tem os meios investigativos para realizar. Não sei como fica isso a título de fiscalização dos órgãos administrativos, por exemplo, o PROCON, Anvisa, nessa questão do e-commerce. Juridicamente, fazendo uma análise jurídica, quando você compra um produto nessas plataformas, Shopee, Mercado Livre, como você falou, que inclusive já teve situações envolvendo venda de produtos falsificados nessas plataformas, fica um pouco mais fácil de responsabilizá-los em razão da solidariedade que eles vão ter ali perante aqueles consumidores, já que eles colocaram na sua plataforma um produto, eles têm certas responsabilidades. Às vezes objetiva, dependendo da situação, às vezes você tem que comprovar ali alguma ligação. Mas, via de regra, juridicamente falando, fica mais fácil acionar essas empresas para fins de indenização, por exemplo, na parte civil. Na parte criminal já fica um pouco mais complicado, porque demandaria ali, eventualmente, um dolo, culpa, e isso a ser comprovado. Na esfera criminal ficaria mais, vamos dizer assim, mais complexo essa apuração. Mas é bastante complicado, como eu falei, na parte física, da parte da Polícia Civil é tranquilo. Se houver uma provocação, a gente vai até a loja, aciona os órgãos de fiscalização e dá para cumprir tranquilamente. Agora, no e-commerce já fica mais complicado, mais difícil, bem mais difícil. Então, a gente pode entender que, por exemplo, há uma compra por um e-commerce que venha a lesar algum consumidor, ele vai conseguir ter um retorno do próprio e-commerce, seja lá o Mercado Livre, Shopee, Amazon, enfim, a plataforma que ele utilizar. Mas existe, então, uma dificuldade de conseguir chegar em quem foi aquele responsável por cadastrar e colocar aquele produto até ali, ou é possível, ou, geralmente para-se na parte da indenização, ou seja, a pessoa vai receber, porque eu comprei o fato de comprar na plataforma, ele traz a segurança de essa plataforma vai, ao menos, me ressarcir esse valor. Entretanto, pensando em risco, não é, de saúde para a população, indo um pouquinho mais na cadeia, a gente vai chegar na pessoa que fez aquele cadastro e iniciou aquela venda. É possível chegar a todo esse rastreio ou geralmente para-se na parte indenizatória com a plataforma e esse responsável pelo cadastro desse produto acaba ficando de alguma forma ileso ou isento, podendo, portanto, cometer talvez esse mesmo crime em outras plataformas ou em outros formatos. Outras empresas também. Outras empresas. É possível sim, né? Como no meio físico, todo o caminho percorrido ali no meio digital, ele deixa rastros, né? E a Polícia Civil tem mecanismos, hoje até bem avançados, para a identificação desses criminosos.
Então, se eventualmente alguém cometer algum ilícito por meio da internet, a gente tem condições de fazer essa cadeia de rastreio. Logicamente, fica muito mais complicado quando é fora do estado, porque a gente, por vezes, Sim. demanda ali a atuação de outros órgãos de polícia, às vezes das plataformas das empresas como o Google, ou que hospedam o site, mas isso não é algo impossível de se fazer. É difícil, mas a gente já tem mecanismos hoje para encontrar essas pessoas. Eu destaco até um ponto aqui com relação à responsabilidade das plataformas de pesquisa como o Google. Por exemplo, hoje eu sou a favor, né, de que elas sejam responsabilizadas nesses eventos também. Porque o que é que acontece? Hoje a gente vê muito golpe de estelionato no meio virtual. E aí o usuário entra ali, faz uma pesquisa, por exemplo, para pagar a Copel, que é a empresa de energia estadual, ou a Sanepar, Sim. e a primeira empresa que está listada no Google é uma empresa falsa, porque ela pagou mais Ela pagou mais para estar ali. para estar Para ali. estar ali em primeiro Então, eu lugar. acredito que hoje, essa ausência de Criticidade. critério do Google, dessas plataformas, eu estou citando aqui o Google porque é a mais Sim, conhecida mais hoje para fins de pesquisa. Essas empresas sejam responsabilizadas também, tem uma responsabilidade ali solidária com as demais que estão praticando, com os outros autores que estão praticando esse crime, não responsabilidade criminal em si, mas pelo menos a parte indenizatória, porque agiu ali, de certa forma, com culpa, né? Não teve zelo, não teve a preocupação de olhar para aquela pessoa que estava ali hospedando em primeiro lugar em pesquisa e só viu a questão financeira. Exato. Então, hoje eu sou a favor, eu acho que já tem jurisprudência nesse sentido, de responsabilização, e eu acredito que o futuro próximo é justamente isso, para que seja até um meio coercitivo judiciário, a partir do momento que comece a punir essas plataformas, façam com que elas sejam mais diligentes e evitem danos de ordem aí, de magnitude, exemplo aqui do que aconteceu já com a Sanepar, né? Golpe de estelionato, vários usuários da empresa foram lesados. O problema do digital ali, é que nem você falou, o tráfego pago, né? Tanto da Meta quanto do Google Ads, eles funcionam por leilão. Então é aquela história, quem paga mais Aparece primeiro. aparece primeiro. Então eu também concordo com o Fábio nessa questão de, às vezes, falta dessas plataformas uma responsabilidade maior, no sentido de ali realmente confirmar se aquele site que está sendo divulgado ali, se realmente é um site verdadeiro, se é um site falso, né? Porque a gente vê que nem foi comentado aqui já, fora do ar, sobre sites falsos, né? Então, assim, sites suplementos falsos, que muitas vezes hoje com a inteligência artificial é muito simples você ali pegar um site que já existe e simplesmente duplicar aquele site, né? E aí o que os golpistas fazem, né? Duplicam esse site através da inteligência artificial, pagam um valor lá no Google, e aí sempre que você precisar lá creatina, vai aparecer aquele site falso, e o consumidor muitas vezes não se atenta, às vezes ali, né, ao nome que está escrito, não se atenta ali, que é uma plataforma falsa e acaba caindo em golpes. Então eu também acho que falta um pouquinho de responsabilidade das plataformas de realmente certificar se o site, né? Eu tive ano passado numa imersão sobre tráfego, mercado digital, inteligência artificial, e assim, um dos palestrantes fez na hora para nós lá um site, simplesmente copiou um site e basicamente fez o outro. Mas, obviamente, ele não estava ensinando a você, né, ser um estelionato. Mas assim, mostrando que, pô, eu pego esse site aqui de vocês, que é bonitinho, eu gosto dessa imagem aqui, e façam igual, e aí mudo só, né? Trago para o meu meio, ali, para o meu setor, e vendo o meu produto. Só que os estelionatários, eles fazem de forma diferente. Eles pegam, copiam, né? E ali eles enganam a população. É um grande desafio. É um grande risco, né? Como sociedade, né? Porque a gente vê a evolução da tecnologia acontecendo muito mais rápido do que a própria legislação é capaz de acompanhar. Né? Então a gente vê agora tanto a inteligência artificial quanto os hábitos dos consumidores que antes buscavam apenas lojas físicas e hoje cada vez mais fazem as compras online. E um grande desafio, tanto para as plataformas quanto para quem
legisla a respeito disso, de conseguir acompanhar para tratar esses crimes, porque a evolução acaba sendo muito rápida. Até porque muita dessa evolução ela vem de fora do país, né? Mercados como Exato. China e Estados Unidos, eles dominam a inteligência artificial, né? Vou aproveitar o momento e dar uma dica, né? Geralmente quando os sites são falsos, ele só funciona o link apropriado para fins dali do estelionato, do golpe. Os demais botões que aparecem Não ali funciona. espelham, não funcionam. Então, se você passar o mouse, ele não modifica. Dá seta, ele não vai para aquela mãozinha, que geralmente vira uma mãozinha para você clicar e ele abre outro link. Geralmente esses outros botões não clicam. Então, Você não consegue interessante. navegar por dentro do site, porque Exatamente. ele é uma cópia de uma página. de E uma como página vai dar muito principal, trabalho né? de fazer cada botão, e esse botão não vai levar a lugar nenhum, então eles só colocam geralmente o botão do golpe ali, né? Vamos dizer assim, o botão do golpe, para você finalizar ali e repassar o dinheiro. Então, Seria o os botão da compra. Exatamente, os demais botões não funcionarão. Então isso é uma Olha dica. só. E a outra questão que eu queria deixar, já que vocês tocaram um ponto, é a questão da legislação. Hoje a gente tem uma legislação frágil com relação à punição de crimes virtuais. Hoje a gente tem uma infinidade de crimes que podem ser praticados por meio virtual. Até estupro você pode praticar hoje por meio virtual, estelionato, furtos qualificados. Então, a legislação não está acompanhando essa evolução Na mesma velocidade. na mesma velocidade. E como é para vocês, né, do outro lado que precisa atuar em relação a esses crimes, quando de repente alguém chega com um problema como esse, virtual, e a legislação não dá todo o amparo de até onde vocês E você podem não- ir em relação a isso? Basicamente você não tem assim. E agora, o que eu faço? Né? Exatamente. Não Você não existe tem na lei não algo que existe eu possa guia fazer. que já Né? te ensinou, né? Apesar Você tem de que... você saber que é algo errado, que é um crime, mas você não tem amparo para fazer isso. Olha, hoje a demanda ela é gigante, né? A gente não encontrou ainda ferramentas, não está disponível para a gente ferramentas para acompanhar esse tipo de investigação, até mesmo porque a questão processual, ela impede que o delegado faça, a autoridade policial, ela faça alguns tipos de requisições que demandam passar primeiro pelo judiciário. Então, só em casos graves, como sequestro, por exemplo, você tem condições de entrar em contato com a operadora de telefonia e encontrar a localização daquelas pessoas. Mas essa é a exceção. A regra é que a gente atue por meio de requisições que passam primeiro pelo Poder Judiciário. Então, isso dificulta bastante a nossa investigação, porque os crimes acontecem muito rápido, numa velocidade gigante, e uma conta que ele está usando hoje, ele já não vai usar amanhã. Então, se a gente não Exato. encontra isso hoje, a gente perde o rastro ali e dificilmente, às vezes, encontra o autor dos crimes. Então, eu acredito, colocaria aqui como ponto fundamental, essa barreira na legislação para a atuação da autoridade policial, né, que demanda, via de regra, passar... Lógico que tem os direitos constitucionais das pessoas, o direito à inviolabilidade, as questões da intimidade, mas determinados crimes, eles ocorrem numa velocidade tal e a gente não consegue acompanhar por causa desses Porque no dia entraves. seguinte já mudou. Já é outra Ainda mais quando coisa. se trata de crimes virtuais, assim, né? Sim. Então, assim, hospedagem, IP, a galera tá trocando toda hora. Não, e pra hoje ser identificado, né? eles conseguem, até pessoas que estão de boa fé, utilizar no golpe. Que ele passa um boleto ele faz uma engenharia social envolvendo mais de uma pessoa e as duas pessoas acabam sendo vítimas. Ela manda um boleto para uma terceira pessoa e fala, ó, como se fosse você falando com ela, por exemplo, fala, ó, eu tenho um boleto para pagar, mas eu não estou conseguindo. Eu vou transferir o dinheiro aí para sua conta, você paga o boleto. E aí uma pessoa passa para a conta daquela pessoa que não tem nada a ver, tá agindo de boa fé, ela paga o boleto achando que é uma amiga dela, E é o nome da E é o pessoa nome da inocente. pessoa e inocente. o boleto vai para o estelionatário. Então eles Olha só. fizeram duas vítimas ali e uma delas em que caiu o dinheiro, que geralmente cai numa conta fantasma, caiu numa conta de pessoa física de uma pessoa que está atuando de boa fé. Então hoje eles estão com golpes assim, dos mais variados É de uma criatividade. Mais criativos, Engenharia do né? golpe, Como né? é que pode? entendeu? E Engenharia. aí como é que você faz para chegar naquela... É muito difícil. Indo nessa linha do que você vem falando agora, que de repente uma pessoa correta acaba sendo punida por algum crime. A gente falou um pouquinho sobre as consequências legais em relação aos e-commerces, etc. Mas uma loja física que venha comprar
suplemento alimentar falsificado, por vezes sem saber. Uhum. Quais são as implicações legais para esse dono desse comércio e como ele pode evitar? Existe alguma maneira de ele conseguir se assegurar de quem ele vem comprando e quem são esses fornecedores para que, de repente, uma loja física não caia nesse golpe de ser implicada criminalmente em algo que ela não venha buscando, até pela facilidade de abertura que você comentou no início, né? Uma pessoa, independente da formação, ela vai abrir um MEI, ela pode vender um suplemento. Como ela consegue se assegurar da compra e como ela consegue evitar as implicações legais para ela caso ela caia num golpe desses e compre um produto falsificado, por exemplo? Geralmente procurar fornecedores formais, né? Eu, como atuei, a gente comprava diretamente não diretamente da marca, do suplemento em si, mas tinham distribuidores ali que faziam essa venda e tudo por meio de nota fiscal. Então, se eu estou comprando de maneira formal, né, eu como vendedor, eu já estou me assegurando de certa forma de que eu não estou querendo lesar ninguém, nem o Estado com relação ao fisco, nem aos consumidores. Então isso já demonstra boa fé. Via de regra, os crimes eles são punidos quando há a prática do dolo, né? Eu tenho uma intenção de causar aquele resultado, né? E por vezes há alguns crimes que admitem a modalidade culposa, que é justamente eu não ter um zelo ali, não ter diligência, eu agir com negligência, imprudência e acabar cometendo um delito, tá? Então, via de regra, é procurar se certificar que aquelas pessoas que estão vendendo estão formalmente no mercado, por meio de CNPJs, estão autorizadas a fazer a venda daquele suplemento, por exemplo, daquela distribuída, não sei como é que fala, né? Da marca em si, da marca final ali, do suplemento. E basicamente isso. Então, tomando essas diligências, ele vai acabar não sendo responsabilizado no meio criminal. Na parte civil, aí já demanda outras situações. É um pouco mais complexo, porque como ele tem um estabelecimento comercial, vendeu ao consumidor final, ele tem certa responsabilidade e pode acabar sendo acionado no âmbito civil e acabar tendo que indenizar aquelas pessoas, né? Ou de forma subsidiária, que a gente chama, né? Primeiro é acionado a pessoa que fez ou praticou o ilícito ali, vamos dizer assim, que falsificou, e aí se ela não tiver condições de arcar com aquela indenização, subsidiariamente vai ser chamada a arcar aquela pessoa que comercializou o produto. Existe uma corresponsabilidade por ser parte da cadeia, independente de ter sido feito com boa fé ou com má fé. Exatamente. A depender do caso, vai ser uma responsabilidade solidária, que é quando eu respondo de forma igual com a outra pessoa. Isso aqui é o distribuidor, eu sou o vendedor, né? Se houver uma responsabilidade solidária, no caso concreto, nós dois vamos responder de forma igual. Se houver uma responsabilidade subsidiária, primeiro é acionado o distribuidor, por assim dizer, e depois o vendedor. Isso no âmbito civil, deixar claro, né? No âmbito criminal, a gente vai ter essa questão aí do dolo e da culpa a ser verificado no caso concreto. Delegado, eu tenho uma opinião, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que a maioria das pessoas, elas são atraídas a consumir produtos falsificados muito pelo preço, né? Isso, eu deixei anotado aqui também. E é isso mesmo? Sim. Uma das características assim, dos produtos falsificados é justamente o preço excessivamente baixo. Então, o consumidor ele deve atentar para isso, né? Quando tem isso não só na questão dos produtos, dos suplementos alimentares. Isso via de regra. Quando você tem a gente pega muito, voltando ao crime de estelionato, pessoas que compram um carro pela metade do preço de mercado. Não existe milagre, né? Alguma coisa está errada. Ou esse carro ele tem um problema muito grande da mecânica dentro dele, ou eventualmente aí IPVA atrasado, alguma coisa do tipo, ou até falsificação, né? Pode ser um carro ali, um clone, e você não consegue muitas vezes identificar que aquele carro é um clone. Então, trazendo isso para os suplementos, acontece a mesma coisa, né? Você vai ter um produto ali com um preço excessivamente baixo e, de certa forma, o consumidor acaba sendo atraído. Então, verificar ali, hoje você tem como fazer essas comparações de preço de uma forma mais ágil. Outros pontos a serem analisados é a questão das informações que estão contidas ali, né? Muitas vezes tem erros ortográficos, acontece muito, né? De vir um produto ali, você vê erros crassos ali de português, isso é um indicativo de falsificação.
marcas geralmente costumam ser diligentes com relação a esse tipo de escrita, de informação. Questão dos lacres, né, que eles vêm sem, muitas vezes vêm sem um lacre de segurança ou produto falsificado, tá? Alguma divergência ali com relação a CNPJ, informações como saque. É difícil que o consumidor, muitas vezes, ao comprar um produto, vá Tem ligar esse ali, cuidado, tem né? esse cuidado. É Olhar muita tudo informação isso, para você. Mas se eu pudesse elencar ali as principais, seria o preço, né? E a questão ali do lacre, do rótulo, que E uma geralmente coisa é de má qualidade. é você comprar um tênis falsificado. Sabe? Quem nunca fez uma compra na internet, fala, cai no golpe. Não vou receber esse produto, o produto vai vir falsificado. Comprar um tênis falsificado. De repente vem uma borracha um pouco pior, uma cor Material de baixa qualidade. Né? material de baixa qualidade. Outra coisa é você comprar um suplemento falsificado. É algo que, além de vir com baixa qualidade, pode, né, te causar um dano à sua saúde. Então, essa diferença que as pessoas têm que ter, que o risco é muito grande, talvez não valha a pena para o malefício que isso pode trazer para a vida. E muita gente fala assim, comigo nunca vai acontecer. Né? E realmente tem, porque quem fica ligado nessas informações, a gente que trabalha Sim. com isso, rotineiramente recebe informações que, uma fábrica foi descoberta de falsificação de um produto, ou a Anvisa suspendeu o lote X porque era um lote falsificado que estava rodando. Então as pessoas falam, não, isso nunca vai acontecer comigo. E eu queria ouvir de você o quanto isso acontece no dia a dia, na prática, que você vê que efetivamente tem muitos casos de produtos falsificados. Olha, para a gente aqui, eu estou há 3 anos em Toledo, a gente nunca investigou casos com relação a esse tipo de crime, né? No Paraná já houve, né, como citado aqui anteriormente, na região metropolitana. Então, assim, que eu vejo com relação à saúde em si, é bastante difícil, às vezes, você linkar o problema de saúde à questão do suplemento falsificado. Porque muitas vezes o prejuízo à saúde ele não acontece de forma imediata. Né? Você só vai perceber, salvo se for alguma pessoa que tem alguma alergia, algum tipo de situação. Mas, como eu não consigo constatar, por vezes, a olho nu ali, que o produto está falsificado, eventualmente eu posso ter um dano à minha saúde, mas a médio e longo prazo. E muitas vezes eu não vou conseguir fazer o link dessa doença, desse dano à minha saúde, ao produto falsificado. A gente teve recente a questão das bebidas, né? Sim. Que foram falsificadas. E até aí, por que acontece muito com a creatina e com o whey? Porque são os produtos mais vendidos. Então eu vou ter um ganho naquela falsificação ali, porque eu vendo muito produto. Volume, A mesma né? coisa aconteceu com as bebidas. As bebidas mais comerciais, cervejas, uísques, eles foram alvos de falsificação. Mas por que foi descoberto, né? Porque houve um exagero ali na falsificação e houve um surto, né, de problemas relacionados àquilo ali. Então foi relativamente fácil de identificar o problema e ir atrás dos autores. Com relação à suplementação, ela fica um pouco mais difícil, né? Porque muitas vezes o dano ele não acaba sendo visto ali de forma imediata e no futuro eu não vou conseguir fazer a correlação do dano à saúde com esses produtos. Não que isso não aconteça, vai acontecer, mas a gente, por vezes, não vai fazer essa correlação. Tá? É aquela creatina barata que eu estou consumindo há 6 meses, que agora... E olha quão sensível é a questão que você falou das bebidas, né? Foi adulterado, a adulteração foi feita de uma forma muito grande. Então, o que causou a cegueira das pessoas quase que de forma imediata foi a introdução de metanol. Né? Se fosse a adulteração com 10% de metanol, talvez a pessoa não ficasse cega de forma imediata. Exatamente. Né? Ela pudesse ter agravos 5% ela gradativos teria à agravos saúde. gradativos. Então, hoje ela tomou um lote adulterado, amanhã não mais, então ela ia observar alguma diferença na visão, mas como foi em proporções muito grandes, teve-se, então, um resultado imediato. Então, a adulteração iria existir da mesma forma. Exatamente. 5 ou 10% de adição do metanol. Mas foi feita uma proporção muito grande e causou naquele, né, no momento quase que Eu acho imediato. que aí também é questão de exagero, né? Porque, por exemplo, quando você compra uma creatina adulterada, você vai tomar uma dose de 5 gramas por dia.
Então, que nem o Fábio falou, isso vai levar um tempo até que traga consequências, né? Mais graves a ponto da pessoa descobrir uma doença. E aí não vai existir essa correlação, porque eu já estou tomando a creatina Quem vai faz 15 desconfiar, dias, né? Exato. E no caso da bebida alcoólica, como aconteceu lá, eu acredito que assim, quando a pessoa ela compra bebida alcoólica com uma festa, uma balada, então ela acaba, às vezes, por vezes, exagerando no consumo. Consumindo. Aham. Então ela consumiu muito mais de um produto Sim. adulterado, e aí sim ela teve já o efeito imediato que Exatamente. foi Exato. possível de Exatamente. fazer ali a localização de onde estava vindo, né? E o nível O de dano, né? adulteração, né? E o nível de Porque adulteração a gente está também. falando aqui a troca de etanol por metanol. Mas Então, se- o nível de Por nível de toxicidade é muito adulteração alto. também, né? Vocês até melhor que eu, a gente sabe que existe creatina no mercado, não existe creatina dentro, né? Então é vendido como creatina, mas lá dentro É alguma o- não coisa, tem um nada pó de branco creatina. e alguma coisa. Ou nem, Exatamente. muitas vezes nem isso. E que, por vezes, o consumidor não vai perceber. Por quê? Porque ele não vai levar a um efeito inesperado, ele vai levar a uma ausência de efeito É, que não é uma percepção imediata. Então, você toma creatina para ganho de força muscular ou cognição cerebral. São percepções que só vêm com o tempo. Então, se a pessoa estiver Exatamente. tomando algo que não seja creatina, mas que não venha causar um dano maior à saúde, dificilmente ela percebe. Então, acho que o consumidor final ele tem essa dificuldade de conseguir, no uso, É. saber a qualidade daquilo que ele vem tomando. Mas você, por exemplo, como personal, você já teve alguma situação de alguém, ou você ou algum conhecido, alguém que você tenha atendido, que descobriu ou já usou alguma creatina de origem duvidosa, digamos assim, e que você Sim. tenha sentido diferença no resultado? Sim. Né, como a gente sabe, como é sabido, a creatina ela é um suplemento de uso crônico, então você começa a perceber resultados depois de alguns dias de uso, né? E não é, por exemplo, com um pré-treino que é você na hora. já sente ali na hora uma explosão, né? Uma alteração ali no sistema nervoso. Enfim, mas sim, inclusive eu tenho um caso de uma aluna minha que, inclusive foi pós-pandemia, né? Onde houve aquela falta de escassez de matéria-prima no mercado e a creatina ela elevou muito o preço naquela época, né? Então, na época eu já trabalhava no meio e tal, e sempre utilizei suplementação, então simplesmente explodiu o preço da creatina. E eu tinha uma aluna minha que ela treinava comigo já fazia algum tempo, o objetivo dela sempre foi ganhar massa muscular, né? Ali manter o emagrecimento e tudo mais, e durante um certo período assim de treino, eu comecei a perceber que a gente não conseguia ter uma evolução mais efetiva de carga, né? A gente não tinha uma progressão maior, e ela começou a relatos assim, tipo assim, nossa, tô muito cansado, tá muito pesado, né? Aí, inclusive, na época até troquei o treino dela, não, vamos trocar então, né? Melhorar talvez o volume, diminuir um pouquinho o volume, para ver se a gente consegue manipular ali as variáveis do treino para continuar a progressão e continuou estável, né? E aí ela começou a reclamar, e eu falei assim, "Pô, mas você tá fazendo algo diferente? A dieta, né? Tá comendo algo diferente?" Falou, não, a única coisa que eu tô tomando diferente é uma creatina que eu comprei com sabor. Pois é, o sabor Na faz parte, época, né? na faz época, parte. né? Hoje já até existe, né? Creatinas com sabor, saborizadas, mas na época era misturado muita maltodextrina, né? Para diminuir o valor do Sim. suplemento e porque também estava em falta. Então, algumas marcas de suplemento, né? Para fugir disso aí, acabaram inventando essa creatina com sabor. E aí eu falei, tá, e quanto você pagou essa creatina? Só para mim ter uma ideia. R$ 30. R$ 39,90. Aí eu Não falei paga o assim, cara, custo de joga produção. fora, você não tá tomando E a creatina. lei da Provavelmente é maltodextrina só. Então, assim, né, é açúcar puro, então aí não tem ganho de massa muscular, tem um Pequena cansaço quantidade. maior, pequena quantidade, aquela coisa tomando já Aham. fazia um tempo, então depois de um certo tempo tomando, ela começou a ter esses efeitos, né? Que na verdade é o quê? A primeira coisa que eu enxergo como malefício do suplemento falsificado é não ter o efeito. Então você compra uma creatina, né, paga-se um valor pela creatina esperando ter um resultado, e a primeira coisa é que você não tem um resultado. Esse é, eu acho que é o menor dos problemas. É o menor dos problemas, só que é o principal, né? E aí dependendo da qualidade, da baixa qualidade, da ausência ou até da adição de alguns produtos lá dentro, aí pode vir ter outros problemas, né? Gastrointestinais, enfim, até algum tipo mais sério de infecção ali Exato. que trazendo para o consumidor.
e que nem sempre vai se tratar, pode ser um produto falsificado ou não, porque eu falo que aqui entra um pouco também do conhecimento das pessoas consumirem a suplementação com uma indicação adequada, do nutricionista, do personal, do médico, ou com informação adequada, porque tem produtos, por exemplo, que declaram no rótulo Que é uma mistura. que é uma mistura. Eu sou 50% creatina e a pessoa vai lá e declara, né, determinada fábrica que 50% não é. Muitas pessoas, até pela falta do conhecimento, compram aquele produto que não necessariamente é falsificado, mas ele afirma em minúsculas letras do rótulo que ele não é 100% creatina, não tem o efeito e não sabem o porquê. E o consumidor não Também tem essa fazem atenção, a compra né? sem ter o Não tem essa conhecimento. malícia, Não talvez, tem né, malícia de de- saber Isso. por que eu tenho que comprar a 100%, por que a 100% vai ter mais efeito, Exatamente. se essa que tem 50% de sabor é mais gostosa E mais barato, então, né? e mais barato. Eu tenho trazido aqui algumas legislações aplicáveis, né? É importante que ou o consumidor ou quem está ali naquele meio, né, de comercialização, ao verificar esse tipo de conduta, né, informe as autoridades, né? Informe o PROCON, de repente a agência de vigilância e eventualmente a polícia, porque caso o consumidor esteja sendo lesado, seja enganado, tem as legislações próprias para proteção e essas empresas vão acabar sendo responsabilizadas por isso. Até porque Exato. existe a legislação para rótulos também, né? Exatamente. Então eu tenho que conter no rótulo algumas informações básicas, exigidas, para deixar mais claro Mas possível eu para acho o que consumidor. eu tentar vejo assim consumir. que a população, né, no caso dela, né, e é um pouco de falta de informação, né, que nem assim estava escrito na embalagem creatina que tinha a Aham. mistura de maltodextrina, por isso do sabor. Aham. Porém, ela confiou no vendedor, Ah lá, ela comprou em loja física. Então o vendedor, Exato. não, leva esse aqui que tá mais barato, tem sabor e tal. Mas ele não explicou para ela no momento da venda, ele, ó, tem essa aqui ela é um pouco mais em conta, só que ela tem uma mistura de maltodextrina. Então, assim, ela não tem o mesmo efeito da creatina 100%, Exato. né? Da creatina ali. E Então, que assim, foi uma indicação, já de leva, alguém né? que faz parte da cadeia e que ofereceu para ela o produto sem necessariamente explicar para ela as consequências da escolha do A ou do basicamente, B, né? né? Então, assim, ó, já leve sabendo, você está pagando mais barato, mas é por esse motivo. E a população, eu vejo que muitas pessoas não gostam de se incomodar, né? Então, por exemplo, se você comprou um produto falsificado, às vezes por um valor de R$ 30, Não vale a fala assim, pena, né? Não vale a pena eu denunciar e entrar numa briga aqui por conta de R$ 30. Joga fora e compra outra. Aham. Exato. Entende? Então, isso também dificulta, acredito eu, né, a busca das autoridades por essas empresas que estão lesando o cliente, né? Então, se mais gente denunciasse, então provavelmente chegaria de forma mais rápida, né? E até aproveitando o gancho, eu lembro que no final do ano passado teve uma apreensão gigantesca, se não me engano, em São Paulo, onde foram apreendidas 4 toneladas de creatina e whey. Então, eles apreenderam dentro de um armazém 4 toneladas de whey e creatina falsificada. E aí eu fico pensando, né? Isso foi o que a polícia apreendeu. Imagino Mas que o não quanto que conseguiu. já foi distribuído, quanto já foi vendido, quanto já está nos marketplaces, nos mercados, que a polícia não teve acesso e que foi vendido, né? Então, assim, quantas pessoas já foram lesadas, né? E a lei da oferta e procura, né? Se tem a Exatamente. creatina, explodiu. Creatina e whey. Então tem muita gente procurando. E se a oferta não aumenta proporcionalmente, vai ter um problema, né? De desabastecimento. E aí, como você soluciona? Ou você aumenta o preço, ou você cria produtos, né? Multiplica os produtos adulterando. Porque a produção de matéria-prima, ela não evolui, não cresce na mesma proporção. Porque o consumo é muito rápido, mas para você produzir mais creatina, que hoje ela é produzida em laboratório, você precisa de uma planta industrial. Para construir uma planta vai anos. Você precisa desenvolver o processo, você precisa validar o processo, ir lá na Anvisa, regular. Então, é um processo muito mais trabalhoso, demorado, do que o pessoal que está gritando. Eu quero. E muitas vezes, para atender a própria, né, algumas marcas, talvez oferecem produtos com mistura, maltodextrina, aí a pessoa de novo vai achar que R$ 39,90 é uma creatina 100% pura, ou vai acabar caindo em produtos falsificados. Mas eu tenho uma opinião meio polêmica sobre as pessoas que geralmente compram esse tipo de produto, né? Que nem o Fábio trouxe aqui, que a principal motivação da pessoa comprar um produto falsificado é o preço. Então, assim, geralmente as pessoas que caem nesse tipo de golpe são pessoas que querem aproveitar. Levar vantagem. São sempre as pessoas que querem levar vantagem ou são aproveitadores. Então, por exemplo, você vê o preço de uma creatina. Cara, o preço de uma creatina no mercado é em torno de R$ 100 hoje, em média. Então, assim, quando eu vejo uma promoção de creatina por R$ 30, pô, Tem que desconfiar. Alguma é a coisa mesma tá coisa, estranha. né, no mercado de carro, como você comentou. Então, você vai comprar um carro pela metade do preço,
alguma Aconte- coisa, né? Acontece Tem ali. muito isso nos crimes de estelionato e até a criminologia fala sobre isso, a culpa da vítima em determinados crimes. Aham. Que às vezes até alguns criminólogos falam que em muitos crimes ela tem mais culpa do que o próprio criminoso. São teorias da criminologia, mas em via de regra, nos crimes de estelionato acontece muito isso. Da vítima querer um benefício financeiro ali, Muito querer levar grande. vantagem, Sempre quer levar vantagem. e aí acaba sendo Lesada. lesado. É Acaba mais caindo no fácil golpe. lesado. O golpe do bilhete premiado, sim. do carro, da venda do carro, enfim. Não necessariamente não pode ter produtos baratos Não, em com oferta, certeza né? não. Você vai ter campanha, a gente faz Isso, campanhas, né? eu lembro Black que Friday, ano passado promoção, na Black, Friday, duas né? creatinas Então, por preço duas de uma. creatinas por preço de uma. Então, assim, nesse momento dessa campanha, estava saindo por R$ 60 Aham, uma creatina de alta qualidade. Mas ela tem Entende? uma campanha Mas é uma específica, com campanha objetivo específica, específico. objetivo específico, de uma data específica. Uma data Data específica. É, não específica. é? Eu Não vou dura o abrir o ano site todo, lá né? hoje, Vai do tá nada vai exato. estar R$ 60. Fala, opa, alguma coisa tem errado. Ou a validade é curta, Aham. ou tem algum problema no lote, ou Aham. esse site não é falsificado. Aham. Então, preço muito baixo, sempre desconfie. Eu acho que as IAs vão atrapalhar cada vez mais, né, esse tipo de golpe. Porque hoje nós temos o site, a gente tem uma pessoa, então é um atendimento humanizado, né? Que qualquer um que quiser conversar conosco, clicar Tirar lá no dúvida, botãozinho, estaremos lá. Mas as IAs, elas estão cada vez mais inteligentes e elas Parecendo pessoas passam a reais. percepção de que, cara, esses dias eu conversei com uma IA e falei, não pode, não é. Por que que eu desconfiei que não era uma pessoa, um humano? Porque o português estava impecável. Hoje em dia, encontrar alguém com português impecável é muito Exato. difícil. Ou resposta muito Ou rápida. resposta muito rápida. Eu falei, então, não é humano. É. Mas para acreditar que é uma IA, era de uma perfeição ao discorrer do texto, então vai sim ter. Com o crescimento das empresas, né? A gente vive simulando novas tecnologias. Semana passada a gente ficou simulando. Se a gente começar a colocar uma IA, hoje a gente ainda consegue manter o atendimento humanizado para 100% dos casos. Mas por vezes você cresce a um volume que você precisa distribuir o atendimento de pessoas e é pelo menos aquilo que é básico, né? Que a pessoa vai Você ter vai uma ter que migrar dúvida, para- onde está o rastreio do meu pedido, você vai colocar uma IA para dar uma resposta Sim, rápida. genérica, né? E com o tempo é difícil a gente conseguir identificar e não cair por vezes em golpes, porque elas realmente são perfeitas. Quando a gente testa algumas, você fala, não, eu realmente estou conversando com alguém. E hoje, inclusive, existe IA até que fala pelo telefone, né? Aham, Conversa pelo telefone, aham. no Elas posto, têm nome. responde e tudo mais. Fica cada vez mais difícil identificar, né? Até eu vi esses dias, diferente do que nós estamos falando aqui, mas uma senhora que foi enganada achando que estava falando com o Brad Com Pitt, né? Pitt, Sim. Entende? Então, assim, isso era uma brincadeira depois, né? Parece do filho dela. Mas, enfim, poderia ser Eu acho que não foi, não. Acho que fizeram para despistar, né? então. Mas teve o caso do Elon Musk aqui em Toledo. Dela, você não... Foi, teve uma repercussão também. Não teve como o do Brad Pitt, porque ela foi até o aeroporto esperar, Aham. esperar ele. Mas aqui Teve. teve o caso do Elon Musk. É? E o cara ficava pedindo para ela comprar, sei lá, cartões de pré. Starlink. Não sei se era algum produto ali de pré-venda, assim, como se fosse Netflix. E ficava pedindo. Imagina o Elon Musk pedindo Pedindo cartão. Netflix. Imagina, gente. E E as pessoas caem. Caem. Tem E gente que acredita. E você falou de mulher, do Brad Pitt mulher, você percebe que a mulher, ela tem uma abertura maior para golpes ou não? não, né? Há um tipo de golpe específico para a mulher e há os tipos de golpes específicos para os homens. Geralmente os homens eles caem num golpe que é começa a conversar ali com uma menina mais nova e ela manda algumas fotos íntimas e tudo mais. Daqui a pouco aparece um terceiro dizendo que a menina é menor de idade e que vai chamar um delegado. E para não chamar o delegado, Tem que pagar. ele tem que pagar. Então eles caem da mesma forma, né? Caem da Tanto mesma homens como maneira. mulheres, mas Atraídos tem crimes por uma outra diferentes. via. Geralmente esse crime a mulher não cai. Cai também, mas é Menos. em menor mais quantidade. E aí esse outro tipo de crime, o estelionato sentimental que a gente fala, geralmente são as mulheres que caem. Interessante. A gente fala de família, principalmente, né? Sim. Sequestros de filho e tudo Sim. mais, as mulheres têm... Kai, eu já tive uma Acredito colega que- de trabalho que trabalhou comigo anos. Um dia eu encontrei ela no estacionamento da empresa saindo desesperada. Falei, o que está acontecendo? Não, porque sequestraram meu filho, eu preciso pegar dinheiro. Eu segurei ela, falei, calma. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos Já primeiro aconteceu ligar, aqui em vamos Toledo descobrir. Porque também. ela entrou em pânico. Um pânico. Ela estava tão desesperada que ela estava indo para o banco naquele momento para sacar dinheiro
para entregar para o suposto sequestrador e o filho estava na casa da vizinha, não tinha acontecido nada. E uma pessoa instruída, uma pessoa com todos, né, informada, mas no momento do desespero, o raciocínio se perde. É. Né? Os caras são tão bons nisso, deixa de né? Os existir. caras se especializam em Fazem, golpes. E Exato. às vezes fica difícil você ter Não, discernimento e ali hoje, se é- hoje tem recrutamento em países da Ásia, tráfico humano só para fins da prática desse tipo de crime. Eles ficam como se fosse num call center lá, né? Ficam confinados, numa espécie de call center, fazendo ligações para todos os lugares aí do mundo, praticando golpe de estelionato. Então, como a coisa tá avançada. Virou um Loucura, negócio. né? Sim, Virou e muito negócio. lucrativo. Meu, que absurdo, né? Foge muito, vê né? O que a negócios gente dos mais acredita que diversos, existe. né? Exatamente. Vamos, Vamos passar, enfim, então. eu Aqui vou eu dar acho uma que a gente já passada aqui, porque eu acho que a gente conversou de acabou muita coisa. pulando, mas foi Uhum. conversando de praticamente todos os assuntos. Não sei se vocês querem aproveitar para trazer algum tópico relevante, de repente, para a gente... Sim, com relação à tipificação, né, do crime de falsificação, até o direito acaba se interligando aí com várias áreas de conhecimento, da parte da saúde, enfim, medicina, farmacologia, química, e aí temos dois possíveis crimes aqui no Código Penal que podem se enquadrar nessa conduta de falsificação, adulteração, né? Então eu queria saber, vocês que estão no ramo, né? Principalmente a creatina e o whey, eles são... a finalidade deles podem ser enquadrada para fins terapêuticos, por exemplo, porque a depender desse enquadramento, a gente vai ter um tipo penal ou outro. Ou seria só alimento, considerado alimento, por exemplo. Acho que aqui a gente pode responder voltado à nossa área de conhecimento, que é a legislação da Anvisa, né? Então, a Anvisa ela classifica os produtos para a saúde. Então, existe uma classe de produtos para a saúde, onde vai entrar lá dentifrícios, as pastas de dente, etc. Existem os cosméticos, propriamente ditos, os medicamentos e os suplementos alimentares. Então, quando a gente fala, existe uma diferença muito clara entre o que é entendido como medicamento e suplemento. Entretanto, a classificação ela vai depender muito da interpretação legal também, porque, por exemplo, uma creatina ou um próprio whey, elas podem ser receitadas por um médico ou por um nutricionista para contribuir no tratamento de saúde de alguém. Então, a falsificação de um produto, apesar de ele não ser um medicamento, de ele estar classificado como um suplemento alimentar, ele pode sim contribuir de forma negativa para o tratamento daquela pessoa. A gente vinha até conversando aqui antes sobre agora a moda do Monjaro, né? Todo mundo que a gente conhece está tomando Monjaro, muita gente. E existe um emagrecimento muito rápido com o uso desse medicamento, que sim, por vezes é orientado, inclusive, pelos médicos, não é? Você vai no endócrino, ele te dá uma receita do Monjaro. Entretanto, como existe uma perda muito rápida, inclusive de massa, é sempre importante suplementar junto ao uso dessa medicação. Além de manter o exercício físico, você sim manter a dose de proteínas e manter a força muscular através da creatina. Então, você imagina alguém que está emagrecendo de forma muito rápida e que, por vezes, vai perder isso, e a suplementação que ela está tomando para que ela consiga manter o equilíbrio do organismo é uma suplementação falsificada. Então, isso vai ter um impacto. Como tem, por exemplo, em idosos. O idoso, com o passar do tempo, a gente vai perdendo massa muscular. Então, o uso da creatina e de uma suplementação, por vezes de whey, ele contribui muito com a saúde do idoso. Então, a falsificação, ela vai acabar trazendo, eu falo que é uma perda indireta, mas existe um apelo e uma perda em relação à saúde dessa pessoa que vai estar com um suplemento falsificado. Mas se a gente olhar regulatoriamente, esses produtos não estão classificados como medicamentos, mas sim como suplementos alimentares. Então, possivelmente, aqui entra o direito, que é a parte que eu não conheço tanto, deva caber uma interpretação aqui jurídica em relação a isso. Mas suplementos, eles são hoje indicados por nutricionistas, diversos profissionais, personal trainer e médicos também. Só pegando o gancho ali você comentou do Monjaro, né, e dessa perda, às vezes várias vezes de forma brusca da massa muscular. Conheço várias pessoas que tomam Monjaro e acabam no hospital porque não tem acompanhamento adequado, né? Muitas delas comprando no Paraguai, né, de forma irregular, e não tem
os estudos ali, todas as questões da Anvisa, e acabam parando no hospital. Por quê? Porque tem uma perda muito brusca da massa muscular, não consegue se alimentar direito, porque uma das finalidades, né, é tirar Reduzir o ali o apetite, redução de apetite, saciedade e tudo mais, e querem ter uma rotina normal. Então, muitas vezes, a pessoa toma monjária, acaba indo para academia, mas ela não consegue se alimentar de forma correta, porque não tem uma orientação, não faz uso de suplementação e tudo mais, e acaba passando mal, né? Porque falta ali nutrientes, falta ali substrato para manter o mesmo nível de atividade física que ela mantinha antes. Então, a questão de ter sempre um suporte, né, e uma equipe multidisciplinar ali para ajudar, né, que nem o médico para fazer receituário, o nutricionista para fazer o plano alimentar ali, para que a pessoa não tenha essa perda brusca, e ali também o treinador para conduzir o treino da melhor maneira possível. Eu já atendi clientes que fizeram a utilização de forma correta, Sim. mas que ali durante o treino a gente tem que ter uma condução diferente do treino por essa condição específica daquele momento. Então, sempre conversar com o aluno ali, então sempre, daí, como é que tá hoje? Conseguiu se alimentar? Tomou café? Ah, hoje eu não consegui comer, hoje estou, né, com um pouco de náusea, então ali também isso tudo, né, faz com que a pessoa tenha resultado ou não, e não acabe parando no hospital, porque muitas vezes a pessoa toma monjária e ela quer acelerar as coisas. Nossa, né, e de é maneira muito multidisciplinar, né? rápida. Nós somos um Exato. organismo tão Exatamente. complexo, não tem como você ter de novo, as falsas promessas, não tem como você ter um resultado tão rápido que não seja natural, se não for muito bem acompanhado. E Sob sempre pena de e vai pagar um preço, né? acabar Disso, tendo os efeitos colaterais aí. Tem uma frase que eu até brinco mesmo, é que não existe almoço grátis, né? É. Não, Então, se você tá tomando monjaro, você vai pagar um preço por isso. É. Não tem jeito. toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma Você reação. tem que medir. A reação, ela vale a pena? Vale a pena. E aí é o que eu sempre falo. E depois? Depois que você terminar. de Que não é tomar. o que, é o como, né? É, Que eu como? falo Depois, que é o... como é que você vai manter? Eu Você vou tem perder uma... peso com saúde ou eu vou perder só perder o peso, né? você Porque tem só uma- a perda imediata ela não mantém. Você precisa ter essa perda, sim, e os medicamentos vêm para isso, né? Como o próprio Monjário, ele tem muitos benefícios, mas a suplementação adequada, o acompanhamento, o exercício físico, a alimentação, elas vão te manter nessa condição depois, né? É justamente nesse ponto, desculpa, Não, se- pode ficar à vontade. que entra a parte da legislação, né? Porque se for considerado para fins terapêuticos, seja a creatina, o whey, ele vai ter uma pena mais pesada, de 10 a 15 anos, não justamente pela questão da saúde, né? A gente tem ali alguns problemas que podem não ser enxergados a curto prazo, mas a médio e longo prazo, a exemplo do que aconteceu com a falsificação da bebida alcoólica. É irreversível, imagina. Exatamente. Para fins alimentícios, se o produto for destinado a fins alimentícios, a gente tem uma pena de 4 a 8. Tem uma discussão dessa pena de 10 a 15 anos, porque ela seria até maior do que o crime de tráfico de drogas. Eu não vou adentrar aqui, porque é uma discussão jurídica, não é a finalidade do programa. Mas o legislador trouxe aqui uma pena bastante alta e isso expõe o perigo que é a falsificação desse tipo de produto. Eu, particularmente, acredito, fazendo uma leitura aqui das informações que foram repassadas com o que está na legislação, que dá para enquadrar, sim, o crime de adulteração desses produtos no artigo 273 do Código Penal, que é justamente essa pena de 10 a 15 anos. E foi, inclusive, o que aconteceu o ano passado na região metropolitana de Curitiba. Houve uma apreensão de 4.000 produtos lá, e o delegado fez essa tipificação pelo crime do artigo 273 do Código Penal. Eu até entrei em contato com ele para ele me repassar as informações, porque eu não tenho acesso aos autos, né? Como é em outra cidade, eu não tenho acesso aos autos. E para fins de saber se o Ministério Público tinha mantido essa tipificação do crime, mas até o momento eu não tive retorno. Fico até à disposição, se eventualmente souber depois essa informação, repassar para vocês, tá? Para que os ouvintes, para que as pessoas tomem conhecimento disso, que é um crime grave. E se você cometer, você vai ser punido severamente. E se você está pensando em falsificar produto, já... Pense duas vezes. Pense duas vezes. Até um professor meu Pensa do constitucional ele falava muito isso. Até para você ser criminoso, você tem que ser inteligente. tem que saber de legislação, Se com você certeza. pratica tráfico por um país que não tem extradição e que a pena máxima é a pena de morte,
Você está sendo burro. Uhum. É melhor você fazer isso num local que tem a legislação mais branda. Mais tranquilo, Então, né? assim, Exato. com relação a esse tipo de crime, a legislação do Brasil é bastante dura, bastante severa com relação à punição. Então, deixaria aí o pessoal atento, pensar duas vezes antes Exato, porque as pessoas de realizar esse pensam, tipo. não é um medicamento. Ok, mas o suplemento ele Exatamente. também interfere na saúde. E essa interpretação ela é cabível. Exatamente. E assim como o suplemento, também existe medicamento falsificado, né? Uhum. Mas o medicamento, talvez você vai tomar um dia, né? Se não for medicamento de uso contínuo, ou a dose é muito baixa. Uhum. Agora, vindo para a esfera do alimento, geralmente são doses muito altas. Então, se você consome um suplemento falsificado, o objeto, né, de falsificação, aquilo que foi introduzido para adulterar o produto, vai ser introduzido no seu organismo de um volume muito grande. Quantidades muito Em maiores. quantidades muito maiores. Então, o prejuízo, ele vai ser proporcionalmente, né? Então, o alimento você consome todo dia. Creatina, por exemplo, é de uso diário. Então, as falsificações hoje, elas estão aí, elas existem. Acho que cabe ao consumidor, né, comprar de fontes confiáveis, questionar mesmo. Eu acho que o questionamento, olhar rótulo, porque o rótulo, por exemplo, dos Fala nossos muito. produtos, ele diz muito, né? Diz muito. Eles falsificam, inclusive, o rótulo, mas como que funciona hoje na indústria? A gente produz, né, a creatina, então o laudo da matéria-prima tem que estar conforme, tem que estar analisado, tem que estar aprovado, e o rótulo tem que ser produzido com uma gráfica homologada, ele tem que ficar sob guarda, ele fica em lugar chaveado, porque qualquer um que tiver acesso ao rótulo, pega o rótulo, adulterar. leva E para falsifica casa e o produto. falsifica produtos. Então, existe um controle muito rigoroso da cadeia, desde a produção de um suplemento até chegar na casa do consumidor. E isso você não consegue fazer isso por R$ 39,90 por frasco. Né? Então, Tudo tem um existe um custo, né? custo. Então, ou você paga pela sua tranquilidade, ou você se arrisca. Então, cabe, né, cada um decidir o E é quanto quer. importante, né, a responsabilidade das empresas em relação aos seus materiais gráficos, porque as pessoas por vezes não pensam o quanto isso é importante. Você imagina se eu deixo de fácil acesso um material gráfico original da minha empresa que alguém desvia para outros fins. Eu também vou ter uma responsabilidade, Sim. porque eu deixei isso disponível. Perfeito. Claro que hoje as pessoas fazem cópias, mas um material que tenha saído da sua fábrica e que venha a ser utilizado no processo de falsificação, a gente tem como responsabilidade manter isso chaveado, para que ninguém tenha acesso fora de todo esse processo. E outra, né? Às vezes você leva tanto tempo para construir o nome da empresa, né? Leva tanto tempo para construir ali, consolidar a sua marca, e às vezes por um deslize, assim, acaba que por muitas vezes queimando ali a marca, perdendo o mercado, perdendo o consumidor, E é uma responsabilidade muito grande. que é uma Sim. responsabilidade muito grande. E com relação a essa questão das marcas, né, tem a possibilidade também do autor, né, eventualmente se cometer alguma falsificação ali, utilizando-se de alguma marca, incorrer em algum crime da lei que protege, né, a propriedade industrial. Então, são várias legislações aplicáveis aí a esse tipo de crime, né? Tem a questão da propriedade industrial, tem a 8.137 que fala das relações de consumo, tem o CDC, Código de Defesa do Consumidor, que trata de crimes, das infrações administrativas, das infrações cíveis. Então, acaba sendo uma gama aí de leis que, eventualmente, o autor dessas alterações pode incorrer, né? Tanto no âmbito administrativo, se for um estabelecimento físico ou mesmo virtual, questão do fechamento, multa, apreensão dos produtos, embargo ali do funcionamento, cassação do alvará. Na parte civil tem as questões de indenização, que você pode também acabar tendo que pagar danos materiais, morais, eventualmente até estéticos, né? Se for alguma parte do seu corpo ali for afetada, você pode incorrer também nesse tipo de situação. E, por fim, a parte criminal, que é, ao meu ver, a mais severa aí, que está em jogo a sua liberdade. Eu acho que tudo, no final, assim, eu acho que quem tem que ter a maior consciência é o consumidor, né? Até porque eu vejo, assim, que o nosso país é um estado muito grande. Então, assim, tem lugares que é difícil você acessar, né? Então, às vezes, para a polícia, para os órgãos fazer uma fiscalização em âmbito nacional, acho que é muito difícil. sim, É desafiador, né? é desafiador. Foi até perguntada a questão da fronteira, né? Isso. Como é que tem funciona mais essa essa questão aqui, né? de Toledo aqui? Como Toledo não faz divisa, né? O que eu costuma se verificar. Quando a cidade ela faz divisa ali, a gente tem uma fronteira seca, uma fronteira molhada ali com o Paraguai, onde vem diversos produtos. Ali a fiscalização é maior, né? Tem a parte da Receita Federal, tem a Polícia Federal, Sim. tem outros órgãos de polícia ali atuando. Quanto mais você distancia da divisa,
mas essa fiscalização tende a diminuir. Toledo está nesse meio termo. E também as ramificações ficam maiores, né? Tem estradas vicinais, às vezes você não passa por dentro da cidade, você acaba pegando outros municípios menores, né? No entorno de cidades maiores como Toledo, Estradas Cascavel. rurais, né, que tem bastante também. Exatamente, você acaba tendo uma burla ali ao sistema de fiscalização, que acontece com maior dificuldade. Não que não aconteça, mas a fiscalização tende a ser maior naquela cidade que faz divisa, né? A gente também tem os crimes de contrabando e descaminho, por mais que não sejam de atribuição da Polícia Civil, né? Sejam de atribuição da Polícia Federal e, consequentemente, o processo vai ser na Justiça Federal. Tem também com relação aos suplementos, né? Você vai ali no país, por ser mais barato, você acaba comprando um suplemento que não está registrado aqui, ou depende de registro da Anvisa, você pode acabar incorrendo aí no crime de contrabando, né? Eventualmente descaminho, se não pagar os tributos devidos, ou até mesmo crime de contrabando, e ser também autuado por esse tipo de delito, né? Quem está pensando também em atravessar ali o país e comprar para revender, pode acabar incorrendo aí em outros crimes. Deixa eu aproveitar o gancho e fazer uma pergunta que eu ouvi esses dias. Por exemplo, quando o pessoal traz da fronteira ali, né, do Paraguai aqui mais próximo, um suplemento ou um medicamento que não é autorizado pela Anvisa aqui no Brasil, ele entra como crime hediondo? Hediondo não. Pode eventualmente incorrer no crime de contrabando, né? Já que ou é um produto proibido, ou se for um produto que depende de registro pelos órgãos competentes e esse produto não está registrado, ele pode acabar incorrendo no crime de contrabando. O que acontece por vezes esse processo ele chegar aos tribunais superiores e, a depender da situação, ele acabar não sendo criminalizado a conduta dele, porque ele comprou só para uso próprio, né? É diferente você atravessar a fronteira e comprar algo. Quantidade, por exemplo. Exatamente. Se você comprar, às vezes acontece isso, o cara tá com 1 quilo de droga e fala que é para uso próprio. 1 quilo de cocaína e fala, não, é para meu uso. Agora eu pito bastante, né? O meme lá do... Você pita muito, eu pito bastante. Então, ficou conhecido. Acho que foi até aqui no Paraná. Foi. No pé de Maringá. Né? Exatamente. Então, o caso concreto é que vai dizer. A atuação da polícia ali é que vai dizer. Geralmente eles são autuados, tá? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal ali nas fiscalizações, até o BPFRON também, costumam levar essas pessoas para a delegacia da Polícia Federal e fazer a autuação pelo crime de contrabando. Só que, eventualmente, a depender da situação, pode ser que essa pessoa não seja responsabilizada se aquele medicamento for para uso próprio, e aí entende-se aí a questão da lesividade, porque ela está só se lesionando, não está lesionando um terceiro, aí tem alguns princípios do Código Penal que vão incidir aí, né, que eu tenho que causar uma lesão a uma terceira pessoa e não a mim, para eu incorrer em crime. E também na questão da insignificância, né, que é uma quantidade mínima ali que não vai ter um dano significativo ao bem jurídico ali que está sendo tutelado, no caso a saúde, né, nesses casos específicos. Então, mas já deixa isso, vai depender muito de interpretação do policial, do Poder Judiciário, pode ser que o processo não chegue aos tribunais superiores e você acabe incorrendo num crime de contrabando. Eu acho que há 15, 20 anos atrás era muito pouco explorado os suplementos no Brasil, tinha muito pouco, né? Sim. Então as pessoas recorriam muito ao Paraguai, principalmente essa região. Mas hoje não tem por que você se arriscar, né? A ser... Até a questão da qualidade, você não sabe o que tem ali dentro, né? Se você compra um produto... Você vai reclamar procedência, porque é pro teu uso, E eu vejo né? que também, além disso, o pessoal também compra anabolizante lá, e eu já fui lá e tive a oportunidade de ver que eles vendem de forma na rua, assim, em algumas lojas, sem o menor controle. Nas Imagina farmácias um lá, fica na injetável. prateleira, né? Não tem... Exatamente. Cara, passa ali, O pega, tipo né? de fiscalização, de rigor lá, nessa comercialização de produtos, ela não é igual ao Brasil, no Paraguai. Então, da mesma forma que não tem esse rigor, pode ser que chegue ali na prateleira um produto que não passou pelos testes de pelos qualidade. testes de Pelos qualidade, farmacêuticos, inclusive, você acaba comprando um produto que você vai injetar no seu corpo, você não vai saber nem o que Aí você imagina tá que é um injetando. injetável, porque existe todo o risco ainda do injetável Exatamente. de contaminação, além, Exatamente. dependente de tudo que a gente já falou aqui de risco, ainda da parte microbiológica, ou enfim, de Isso Se você. você Você coloca não para sabe. dentro, na verdade, você tem que ter um certo cuidado, né? Não tanto a suplementação quanto aos de anabolizantes, Monjaro, enfim, todo esse tipo de E coisa. tudo Você isso vai na- colocou para dentro, né? E vai na contramão do que você Vai, né? busca, que é saúde. Eu tive lá esses dias e eles têm uma propaganda lá, um Monjaro bem gigante, assim, Elas têm uma
marca própria lá, né? Então assim, TG, né? é complicado você fazer a aquisição desses produtos lá quando você sabe que não tem esse rigor para venda, que é o que eu trouxe no início aqui. O primeiro fator que eu trouxe de falsificação é justamente o controle. Aqui não de produção, que eu acredito que a produção de creatina e de whey, elas são rigorosas. Mas quando você parte para comercialização, para venda, não tem esse mesmo controle. Então, como não acontece, como acontece nos casos dos medicamentos. Então, isso é um facilitador de você comercializar produtos falsificados. E lá, a gente não tem esse tipo de fiscalização de rigor na venda de medicamentos. Então, você vê aí que, do mesmo jeito que a gente tem aqui um facilitador para adulteração, eles podem ter lá até para adulteração de medicamentos, maior do que a gente tem. Aumentando o acesso. Exatamente. Acho que nós podemos, então, seguir para o nosso quadro do Pode ou Não Pode. Podemos. Nós vamos fazer algumas perguntas, então, para saber de forma prática algumas dúvidas, né? Ou até coisas que a gente faz no dia a dia para saber se é correto ou não é, se pode ou não pode, e se depende, qual a sua opinião com relação a isso. Bom, então a primeira pergunta é: pode ou não pode qualquer pessoa vender suplementos alimentares pela internet sem autorização de órgãos reguladores? Nesse caso pode, né? Eu já citei aqui o meu caso, né? De abrir uma microempresa individual e passar a comercializar produtos sem prévia necessidade de autorização de órgãos de vigilância, como Visa, ou órgãos eventualmente estaduais ou municipais. Então, nesse ponto, pode haver sim a comercialização sem maiores rigores, vamos dizer assim. Ok. O próximo pode ou não pode, não? Pode ou não pode um suplemento importado ser vendido no Brasil sem registro ou regularização da Anvisa? Nesse caso, não pode. Como o produto depende de registro da Anvisa, a gente tem aí um rigor maior com relação à qualidade do produto que vem de fora. Então, se esse produto não passa por esse registro, ele acaba não sendo permitida a comercialização do produto no Brasil. Então, nesse caso, não pode. E olha que interessante, né? A gente tem a visão de que produtos americanos, né? Produtos dos Estados Unidos, suplementos especificamente, é muito melhor do que os brasileiros. Mas a legislação americana ela é mais frouxa do que a legislação brasileira para suplementos. Então, quando a gente, né, compara o que eu preciso cumprir para que um suplemento, né, seja de qualidade no Brasil, ela é muito superior do que um suplemento americano. Então, a gente tem a falsa sensação, a síndrome do vira-lata, né? De que tudo que a gente faz é ruim, mas em quesito suplemento, não. É que, na verdade, existe uma grande... tem o lado protecionista dos americanos, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com empresas e certificações dos Estados Unidos para suplementação. E o lado protecionista deles a forma como eles tratam as empresas internamente nos Estados Unidos é mais branda do que como eles tratam qualquer outro país que venha a introduzir produtos dentro do mercado deles. Então, por exemplo, um suplemento brasileiro, para entrar nos Estados Unidos, ele é cobrado com um rigor altíssimo, para que você assegure a possibilidade de entrada no mercado deles, porque a gente vai olhar aqui não só o lado de consumidor e qualidade, é um produto de outro país entrando no mercado americano. Mas a gente observa fábricas físicas dentro dos Estados Unidos com uma cobrança muito menor, já tive a oportunidade de conhecê-las, do que a cobrança que eu senti para mandar o produto do Brasil para lá. Então, claro, a legislação deles é a mesma, mas a gente consegue observar algumas diferenças no nível de cobrança, que é a proteção, né? Assim, o brasileiro tem, como a Bruna falou, assim, do cachorro vira-lata. A gente parece que tudo que é de fora é melhor e que tem que trazer produto europeu ou americano porque será melhor. E não necessariamente. O Brasil tem uma Anvisa muito forte. A gente pode falar que a Anvisa faz um trabalho de cobrança muito firme e que sim cobra muito das fábricas. Tem toda a perda aqui na cadeia, que foi o que a gente falou, mas em termos de produção e regulamentação, a Anvisa tem um nível muito alto de agência reguladora, comparável às melhores agências, sim, de todo mundo, né? Então, às vezes a gente acredita que o de fora é melhor e não necessariamente é isso, né? Na questão de suplementação, acho que isso vem muito dos primórdios aí da suplementação, que não existia no Brasil, né? Era tudo importado. Então, depois de um certo tempo, até hoje, você vê marcas aí de baixa qualidade que colocam lá produto importado, matéria-prima importada e colocam uma bandeirinha dos Estados Unidos lá. Por quê? Porque isso chama atenção. Fala, não, se é dos Estados Unidos é melhor.
Mas hoje eu vejo que, assim, que o mercado de suplemento no Brasil, ele é muito melhor do que os americanos. Nós estamos, assim, num nível muito grande da suplementação aqui. Então, por isso que hoje, né, para mim também não vejo que vale a pena atravessar a fronteira e comprar um produto importado. Por mais que venha dos Estados Unidos, o Brasil hoje, até pelas regulamentações, pelo mercado, pela crescente, pela disputa aí, né, interna de suplementação, então isso vem melhorando. Então, acho que o Brasil hoje, se não for o melhor, é um dos melhores aí no quesito de suplementação, desde que não seja falsificado, né? E o que existe são Então, diferenças legais em termos de o que é autorizado lá e autorizado aqui. Então, tem substâncias que já são liberadas para nível suplementar nos Estados Unidos que Que ainda aqui não não são no são. Brasil. E aqui tem as peculiaridades de de cada listas de país, tudo autorização mais. e que faz com que, sim, lá talvez existam produtos disponíveis no mercado na forma de suplemento Que não existe. que ainda não são disponíveis no Brasil. Mas Não pode ser utilizado como suplemento, né? não pode ser utilizado como suplemento, exato. Inclusive o Paraná, em questão de produção, né, ele está bem no mercado, né? Vi que cidades aqui do Oeste estão... Despontando. E isso, com relação à matéria-prima, distribuindo para o Brasil, para o resto do Brasil. Então, inclusive o Paraná aí tá no ranking aí de produção de suplementos aí. Bem A gente bacana. tem o Bem vizinho bacana. aqui, né? Que tem as maiores empresas que produzem whey. Whey. E Exatamente, tão eu acho que é ele que dobrando, faz triplicando. distribuição de matéria-prima, né? Isso. Do whey, Exato. do whey De protein. altíssima qualidade, Sim. atende o Brasil inteiro. Exatamente. E pode ou não pode um influenciador, que agora é difícil, né? Porque é o universo que está se criando Uhum. e tudo é estendido, né, ao novo. Pode ou não pode um influenciador divulgar suplementos sem saber se o produto é original ou legalizado? Olha, não pode, como a gente falou aqui anteriormente, né? Quem está fazendo esse tipo de divulgação ou de venda, ele acaba sendo responsabilizado, né? A depender do grau de conhecimento que ele tinha ali, ele pode até incorrer em crime, tá? Se ele sabia que esse produto, por exemplo, era adulterado e passa a comercializá-lo, passa a divulgá-lo, ele vai incorrer em crime igual quem promoveu a adulteração, tá? E mesmo se ele não souber, ele tem responsabilidade civil acerca dessa divulgação, tá? E se ele não tomar os cuidados devidos para fins dessa divulgação. A gente tem... isso está sendo discutido ainda com relação aos grandes nomes, né? Assim, atores, cantores que fazem divulgação de determinado tipo de produto. E aí a gente tem jurisprudência dos dois lados. Tanto responsabilizando como não responsabilizando. E aí vai demandar aí a análise do caso concreto, né? O grau de envolvimento com essa pessoa que está divulgando com o produto, como foi divulgado, né? Então não dá para falar de pronto qual a responsabilidade dele nesse caso, né? A gente, como eu falei, tem jurisprudência para os dois lados, tem entendimento para os dois lados, mas o que eu poderia deixar, que eu já falei aqui, é tomar cuidado com o que você vai divulgar. Ter a diligência, se preocupar com o que é que eu estou divulgando, né? Aquele produto tem uma procedência legal, tem uma procedência formal, onde é que ele está sendo produzido, né? Se eu não tenho nada disso, a exemplo do próprio vendedor da loja, né? Se eu compro um produto sem nota fiscal, eu já passo ali a ter certas responsabilidades, inclusive criminais, né? De onde é que eu estou comprando esse produto, né? Qual é a garantia que esse distribuidor, eventualmente, que esse produtor está me dando daquele produto ali. Da procedência dele, né? do produto. E mesmo que ele esteja inocentado ao final, né, de toda a investigação, a dor de cabeça que vai ter no meio de tudo. Exatamente. Fora, como você falou, às vezes a gente leva anos para construir o nome, né, de uma loja, de uma empresa, e aquilo ali é arruinado em questões de pouco tempo. Para destruir é mais rápido. Muito mais rápido. Para reconstruir é mais difícil. Mais difícil ainda, porque o seu nome vai estar manchado ali no... Por mais que ao final, como você falou, esteja inocentado. Vou pular algumas aqui que a gente já respondeu. Pode ou não pode o consumidor identificar sinais de falsificação antes mesmo do consumo do produto? Sim. A questão dos rótulos, né? Que eu já mencionei, erros ortográficos, erros ali de português crassos, eventualmente as embalagens podem vir com algumas nomenclaturas ali equivocadas, inclusive se for cópia, né, do produto,
prestar atenção, né? E no site você pode fazer essa comparação do que é que tem no rótulo ali de informações, questão do saque, se está correto. Se for nas páginas, né? Para comprar, aquela dica que eu dei do link, né? Do hiperlink ali, quando você vai clicar para fazer a compra. Se os outros botões não tiver a oportunidade de clicar, você já sabe que se trata de um site falso, de possivelmente um golpe. E a questão do preço excessivamente baixo, né? Geralmente esses produtos, eles têm um custo baixo até para poder vender, porque se ele tiver um custo igual ao produto original, ele vai ter mais dificuldade de vender, e o que essas pessoas primam é pela lucratividade do negócio. Então, se eventualmente ali ele tiver dificuldade para vender, ele não vai fazer. Então, tomar cuidado principalmente com o preço baixo, como foi falado aqui, e a questão dos rótulos, a ausência de lacre de segurança. Os produtos hoje vêm com lacre ali, antes de você abrir, você tem que ter uma dificuldadezinha de abrir o rolo. Você não abre a tampa e já se depara com o produto, né? Tem um anteparo ali anteriormente para você não conseguir abrir o produto. Então, é importante tomar cuidado com isso aí antes de consumir. E deixar já de pronto aqui, né, já que entrou nesse assunto, se o cidadão consumidor tiver algum indício desses crimes, né, procurar os órgãos responsáveis. Na polícia ele pode acionar 197, 181, são os canais de denúncia da Polícia Civil. Se o crime estiver ocorrendo, pode chamar a Polícia Civil, né, que vai estar em flagrante delito, pode chamar a Polícia Militar, a Guarda Municipal, e outros órgãos também administrativos, como o PROCON e a Anvisa, né? Também tem a oportunidade de entrar em contato com esses canais e realizar a denúncia. E você acredita que a compra de suplementos falsificados pode financiar outros tipos de crime? Pode chegar em outras esferas? Com certeza, né? Como eu falei aqui, alguns crimes, eles acabam, por exemplo, do crime de tráfico de pessoas, né? Eles acabam sendo cometido para a prática de outros crimes, como de estelionato. Então a gente vê muito isso, fomento de outros crimes. A gente teve um caso aqui, não necessariamente ligado a suplementos, mas indiretamente foi ligado. O autor estava vendendo drogas, né, utilizando-se de um CNPJ, de uma empresa falsa ali, de venda de suplementos. Né? Ele acabou sendo preso aqui, a gente conseguiu identificar e prendê-lo, lá em Cascavel, inclusive. Eu não vou falar aqui muito como é que se deu para não atrapalhar futuras investigações, mas o pano de fundo dele era a venda de suplementos, como eu falei, o e-commerce, né? Então ele não tinha dificuldade nenhuma de praticar esse crime. Era uma fachada. Eu digo assim, se realmente fosse o suplemento, ele não teve dificuldade nenhuma para praticar esse comércio, que não, justamente por essa ausência mais rigorosa de fiscalização. E aí ele utilizou-se disso aí para vender o produto ilícito, que era, no caso, a maconha, né? Ele distribuía para todo o país. Meu Deus. Olha o volume que já estava distribuindo no território nacional. Exatamente. Então, assim, com certeza esse crime, até a falsificação, utilizada para outros crimes também, inclusive o crime de tráfico de drogas, né? Muito em razão dessa facilitação que há no comércio desse tipo de produto. Então você vê como é fácil a distribuição, alguém pode enxergar ali facilmente canal de distribuir também. Para distribuir outros tipos de ilícitos, nesse caso entorpecentes. Lembro de um caso, acho que foi em Toledo, não foi? Que tinha era um disque lanche, alguma coisa Sim. assim, que eles ao invés do lanche entregavam drogas. Exatamente. Que devia ter algum código, né? Alguma coisa lá, para pedir X picanha, tal coisa. E geralmente a venda desses suplementos também está ligada à venda irregular de anabolizantes, né? Geralmente, então, com certeza esse crime pode puxar outros crimes, sim, como falado aqui, até desde a questão do estelionato, tráfico de drogas, ou eventualmente aí a venda de outros produtos que são lícitos, né, dos hormônios, mas sendo comercializados de forma indevida, de forma criminosa. Caramba, quanta coisa, né, que a gente nem imagina que acontece. Nem sonha, né? Não. A gente olha do lado de cá, preocupado com a qualidade do produto, né? Que é a nossa expertise, como conseguir assegurar e sim trazer essa preocupação de trazer para dentro do suplemento um rigor farmacêutico, de ter análise de tudo, né? De saber que está tudo correto. Mas a gente não faz nem ideia de tudo que paira ao redor, né, nesse mundo criminal. E eu acho que é importante para quem está nos ouvindo aí, né? E que vai poder assistir esse podcast, entender um pouquinho aí dos riscos que por vezes as pessoas estão se submetendo sem sequer ter consciência a respeito disso. Né? Exato. É porque eu acho que nem quando
aquele caso onde foram apreendidas 4 toneladas lá, não é só aquilo, né? Sempre tem alguém Por maior trás. por trás, né? Sempre tem um outro comércio por trás que está sendo financiado com aquilo ali. Sim. Só que como é uma maneira fácil de distribuir, né? Fácil de vender, é um dinheiro fácil ali que eles às vezes utilizam para cometer Sim. outros delitos, né? Não, crimes de lavagem, de Sempre capitais, tem alguém grande por trás ali. organização criminosa, associação criminosa, tem uma infinidade de crimes aí que acabam sendo conexos a esses delitos, a esse tipo de delito. Com certeza. Você imagina a movimentação de dinheiro de 4 toneladas. Meu Nossa, Deus. gente. É Então, sempre a ponta do iceberg, né? Vai puxando e vai chegando em coisas muito maiores. Exatamente. E aí é a questão da lavagem de capitais, que fomenta as organizações criminosas. E aí, Uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. É só a pontinha, às vezes, né, É. do iceberg. exatamente. Bom, mas então acho que a gente vai finalizar. Eu gostaria de deixar a palavra para vocês, se vocês quiserem, né, falar alguma coisa aí para quem nos assiste, um último recado para todos. E agradecer muito a presença de vocês. Acho que vai contribuir muito, tanto para o nosso conhecimento, quanto para os telespectadores que vão poder assistir o podcast e que vão ter mais informações a respeito não só da suplementação, mas como de todos esses impactos em relação aos riscos, tanto civis quanto de saúde do uso de produtos que não têm procedência adequada. Quer iniciar? Pode falar, pode falar. Da minha parte, só agradecer, né, o convite para fins de esclarecimento da população, né, principalmente nessa parte jurídica, criminal. Deixar abertos os canais da Polícia Civil, a gente está à disposição para qualquer pessoa que queira fazer denúncia, que tenha indícios aí da prática do cometimento de crimes. Como eu já falei, o canal 197, temos o 181, que é o Disque Denúncia, nas redes sociais, no Instagram, né, @20sdp Toledo, que é o Instagram da delegacia, e o meu, @delegado.fabiofreire. Quem quiser fica à disposição lá, sempre atendo quem eventualmente chama ali no privado. E é isso, só agradecer o convite e ficar à disposição também para eventuais esclarecimentos aí. Muito A gente que obrigada. agradece. Também agradecer pelo bate-papo aí, que foi muito esclarecedor, né? Principalmente essa parte mais administrativa e civil aí. E para a galera que utiliza suplemento, falando sobre saúde, então, assim, se eu puder deixar um recado, tome muito cuidado com o que você coloca para dentro do seu organismo, porque realmente você pode ter ali consequências irreversíveis, né, a longo prazo. E também cuida com preço, com tudo isso, porque depois que você começa a consumir produtos falsificados e tem esse agravamento de saúde aí, é muito mais complexo você fazer um tratamento do que você, né, fazer a prevenção. Então, o meu recado seria esse. E assim, além de tudo, a pessoa ela perde um ativo muito grande, que é o tempo. Então, às vezes a pessoa vai consumir um suplemento para ganhar tempo, né, para melhorar a performance, e ela acaba perdendo tempo e desperdiçando aí o seu dinheiro. Então, tome cuidado aí com promoções mirabolantes, com milagrosas, com esse tipo de coisa, porque com certeza ali dentro não tem suplemento. Tá? Tem Então, tempo e saúde, né? Inestimáveis. exatamente. 2 ativos inestimáveis, tempo e saúde. Você não compra, você não consegue comprar nem Não. tempo nem saúde. Nem sempre recupera. E nem- E nem sempre Exatamente. recupera. É isso aí. Então, esse Então, foi o nosso podcast. A gente quer agradecer, um assunto diferente, né, que nós trouxemos, mas sempre com muita informação para levar saúde com os nossos produtos, buscando, né, acho que essa é a essência da nossa marca, buscar, acima de tudo, a informação para que vocês façam sempre a melhor escolha.